Muito bom dia a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa live de quarta-feira. Oi, Tiger, seja muito bem-vindo. Tudo bom? Cizinho, seja bem-vindo. Bom, hoje a gente vai para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem está entrando pela primeira vez, a gente está estudando essa versão aqui, que é a versão do Cláudio Damasceno. Essa versão ela tem uma linguagem que é mais acessível assim. Palavras mais contemporâneas, mais modernas, que facilitam a nossa compreensão a respeito do conteúdo que nós estamos estudando. Então, para quem está chegando, pode pegar o seu copo de água, pode pegar um copinho com água, porque a gente vai fazer uma prece inicial e também para que os mentores também fluidifiquem a água, tá? Então, eu vou dar um minutinho aí para quem quiser pegar um copo com água e deixar ali do seu lado da cama, do lado da sua mesa, tá bom? Vou dar um minutinho e aí a gente já inicia com a nossa prece. Obrigada por curtir a live. Davi, querido, seja bem-vindo. Você que está entrando hoje, a gente vai começar daqui a pouquinho o nosso estudo. Então você pode pegar um copo com água para deixar aí perto de você, que os nossos mentores vão fluidificar. Então eu estou dando esse tempinho assim para quem quiser pegar um copinho com água para ficar à vontade. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece inicial. A gente pode fechar os olhos. Relaxe os teus ombros. Relaxe o teu corpo. Coloca um sorriso nesse rosto. Afinal, estamos iniciando mais um dia. Olha que oportunidade. Uma oportunidade de recomeçar, de fazer diferente, de fazer novas escolhas. Então, você pode respirar profundamente agora. Vamos lá, vamos fazer uma respiração profunda. Quando a gente faz a respiração profunda, a gente coloca o nosso foco, a nossa atenção no agora, no nosso mundo interior. Isso faz com que a gente, de certa forma, dissipe os nossos pensamentos, principalmente os negativos. Então vamos agradecer por mais um dia que acordamos e que podemos estar aqui juntos, conectados, realizando esse estudo, adquirindo novos aprendizados para que possamos conduzir as nossas vidas com mais sabedoria, com mais amor,
e paz, que nós possamos ser a paz neste mundo que tanto precisa deste sentimento, desta atitude de paz. Vamos agradecer aos nossos mentores espirituais, a nossa egrégora espiritual, que nos guia, que nos conduz, que nos orienta. E claro, vamos agradecer ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, pelo seu amor incondicional para com todos nós. E vamos agradecer também por este momento. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: viva a felicidade deste momento, porque este momento é a sua vida. Este momento é a sua vida. Então, muito obrigada por este momento, pelo presente. Que possamos realizar um estudo muito proveitoso. Que assim seja. Podemos abrir os olhos. Respirar profundamente de novo. Gratidão, Davi, pelo seu presente. Tudo bem aí? Todos bem? Eu confesso que eu fico bem levinha assim depois desses momentos. Olha só, já entraram mais pessoas na nossa live. Quem estiver entrando pela primeira vez, pode pegar um copinho com água, tá? Gratidão, Davi, querido. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa. Tudo certo aqui, né? Oi, Shazam! Oi, Má! Enquanto a gente estava fazendo aqui a prece, muitas pessoas entraram. Obrigada, Márcio! Gratidão! Seja bem-vindo! Olá, amigo Márcio, da banda Sirimania! Gratidão! Seja muito bem-vindo, querido amigo! A gente já fez a nossa prece, eu já tô assim, levinha, para a gente começar o nosso estudo. Muito bom dia a todos que estão chegando, um dia muito abençoado para todos nós. Para quem tem o livro em mãos, a gente parou na página 26. Então, a gente está bem no comecinho ainda do nosso estudo. Esta aqui é a versão que nós estamos estudando. Lembrando que todas as lives eu baixo e programo lá na Rede Vermelhinha, que é o meu nome mesmo, né? Karina com C, Manke, M-A-N-K-E. Então, se você perdeu algum episódio e quiser acompanhar novamente, é só você ir no canal, que já fica tudo salvo. Então, na semana passada, a gente entrou no item 3, que seriam as notas históricas, ou seja, ele explicou, né? Quem foram os samaritanos, o que era o Pentateuco, quem eram os ortodoxos ou os heréticos, os protestantes, porque ele vai dando esses conceitos justamente porque ele vai abordar
esses conceitos ao longo do livro. Obrigada, Márcio, gratidão. Sempre apoiando a nossa live, né? E a gente também viu quem foram os nazarenos e os publicanos também. Obrigada, querido. Muito obrigada pelo seu apoio. Isso é bem importante. Você sabe, né? Você sabe como isso é importante. Baiano, um ótimo dia, seja bem-vindo. Então a gente vai continuar. Hoje a gente vai ver quem foram os peageiros ou portageiros, quem foram os fariseus, os escribas, o que era a sinagoga. Então, sabe esses conceitos? Aí, na live passada, eu falei assim, eu acho que não vai dar para a gente fazer muitas reflexões a respeito do que a gente vai estudar, porque é mais assim, ele só está explicando, assim, quem eram, né, essas pessoas, o que eles acreditavam e etc. Mas, no fim das contas, a gente acabou fazendo uma baita de uma reflexão, que foi muito importante, muito, muito, muito mesmo. Então nunca se sabe o que vai acontecer na live, né? A gente recebe aí umas inspirações e no fim acaba sendo um momento muito proveitoso para todos. Então vamos lá. Página 26. Obrigada. Notícias. Gratidão. Quem foram os peageiros ou portageiros? Vamos lá. Estes eram os cobradores de baixa categoria. Então, os publicanos, como nós vimos na live anterior, eram os cobradores de impostos. E muita gente, então, não gostava dessas pessoas. E os peageiros ou portageiros eram cobradores também, só que de baixa categoria. Eram encarregados de receberem a peagem, ou seja, o pagamento, principalmente dos pedágios que eram recolhidos nas entradas das cidades. Então, o pedágio que a gente conhece hoje, na verdade, ele é bem antigo. Suas funções correspondiam mais ou menos às dos guardas alfandegários, das alfândegas, e dos recebedores de impostos sobre mercadorias. Olha como o imposto ele foi instituído há tanto tempo. A gente está falando ali de mais ou menos 2000 anos. De um modo geral, eram tão malquistos quanto os publicanos, ou seja, malquisto seria mal visto, né? Pessoas indesejáveis. Lembrando que os publicanos também eram cobradores de impostos, tá? Na série The Chosen, eu não sei se vocês já assistiram essa série, que é uma série que conta a história de Jesus e também dos seus discípulos. Particularmente, eu tentei assistir, eu vi a primeira temporada, eu gostei bastante, só que eu não sou muito engajada em assistir séries, então eu acabei não acompanhando o resto, mas é uma série muito boa. E deixa eu ver que eu uso o efeito. E na série retrata que Mateus era um publicano. Fioravante, seja bem-vindo! E era malquisto, mal visto.
persona non grata, como a gente conhece também, né, o termo. E por essa razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome publicano associado ao de pessoa de má vida. Classificar alguém como pessoa de má vida não significava que a pessoa fosse viciada ou sem moral. Era antes uma expressão de menosprezo, sinônimo de pessoa indigna de se relacionar com pessoas de bem. Persona non grata, né? Não quero ficar perto, não quero conhecer, não quero interagir com um publicano. Isso, era um coletor de impostos de Roma, isso aí. Bom dia, Murilo, seja bem-vindo. Então é legal porque ele vai trazendo essas curiosidades também pra gente, né? Então, que a gente é um livro de história, filosofia, ciência e espiritualidade. Já os fariseus, ele até coloca aqui, do hebraico, parash, que significa divisão, separação. Qual capítulo nós estamos? Nós estamos no primeiro capítulo, aqui, no primeiro capítulo, página 26, o item 3, a gente está vendo as notas históricas, onde ele explica, né, quem eram os samaritanos, os nazarenos, os publicanos. Gratidão, gratidão! Gratidão! Então, a gente está bem no início ainda do nosso estudo. E caso você queira acompanhar os outros episódios, eles estão lá na rede vermelhinha. Então, fariseus, obrigada, Márcio, gratidão. Gratidão infinita. Obrigada. Fioravante falou, os fariseus eram guardiões da lei e não gostavam de colheitores. Deixa eu colocar aqui só um minutinho, gente. Ai, obrigada. Obrigada. Então, a tradição, falando dos fariseus agora, né? A tradição era uma parte importante dos estudos que os judeus faziam, referentes às questões religiosas. Ela consistia na interpretação e no significado dos trechos que compunham as escrituras e que estavam se transformando e que haviam se transformado em artigos de dogmas. Lembra que a gente, na primeira live, a gente aprendeu o que era um dogma? Vamos relembrar? Dogma é uma verdade indiscutível, ou seja, impossível de ser questionada. Então, é uma verdade indiscutível que as religiões impõem para acomodar e justificar certos pontos de suas crenças, na qual a fé se sobrepõe à razão. Ou seja, não cabem discussões a respeito dos dogmas.
Eles devem ser aceitos e seguidos. Ou seja, não é incentivado o questionamento. Quero dizer, você aceita o que eu estou falando e segue. Senão, você será punido de alguma forma. Então, a gente tem que ter muito cuidado com religiões, né, ou enfim, que apresentam esses dogmas, onde você não pode questionar ou você é de alguma forma intimidado por questionar. Porque senão é muito fácil da gente ser manipulado. Principalmente porque eles acabam colocando medo. E aí você acaba obedecendo, fazendo aquilo que é falado para você fazer por conta do medo. E aí eles vão te conduzindo. E aí no fim você não está tomando as suas próprias atitudes. Então é muito importante a gente prestar atenção sempre quando tiver algo assim, um conceito, uma ideia, uma pessoa, uma religião, enfim, que não aceite o questionamento. Oi, Má, tranquilo, tranquilo. Fioravante, essa gente toda anda reencarnando por aqui, tipo nos dias de hoje? Sim, ainda tem pessoas dessas épocas que estão encarnando hoje, nos dias de hoje. Sempre é muito individual essa caminhada, essa jornada evolutiva. Então, algumas pessoas acabam andando mais rápido, aprendendo rápido com as lições, uma coisa, inclusive, que eu busco incorporar na minha vida, né? Aprender observando os erros dos outros, para não cometê-los, para não ter que sofrer. Então, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de aprender olhando o que o outro está fazendo, tanto os acertos quanto os erros. Então a gente pode olhar para o lado e a gente vai ter inúmeros exemplos de postura, né, de como agir, de como pensar, uma mentalidade, uma atitude. E também a gente olha para o lado e tem inúmeros exemplos de tipo, ok, esse tipo de chefe, por exemplo, eu não quero ser, caso um dia eu venha a ser uma chefe, por exemplo. Ou esse tipo de parceira, né? Eu não quero ser essa parceira. Eu não quero ter essa atitude com o meu parceiro, com os meus filhos, com os meus pais, ou comigo mesma. Eu quero ser esse tipo de profissional. Eu não quero ser esse tipo de profissional. Então a gente está cercado de exemplos. Isso é uma oportunidade de ouro para a gente avançar na nossa caminhada. Por isso que a gente vive em sociedade e não isolado. Assim a gente tem referências. Obrigada, querido, por republicar. O Fioravante falou, eu ando seguindo certos dogmas sem saber. E isso é muito bom, né? Você se dar conta disso. É muito importante. Assim a gente começa a ficar mais atento. Então, a gente aqui está nos fariseus, tá? Entre os doutores da lei
Isso era motivo de intermináveis discussões, geralmente sobre simples questões de palavras ou de formas, bem ao estilo das disputas teológicas e com as sutilezas da escolástica. O que é a escolástica da Idade Média? Primeiro a gente vai ver o que eram os doutores da lei, porque às vezes ele sublinha, ele vai sublinhando algumas palavras. E quando isso acontece no texto, é porque tem um significado. Então, entre os doutores da lei, que ele começa aqui no parágrafo, vamos ver o que significa doutores da lei. No judaísmo, eram aqueles que conheciam a lei a fundo e a interpretavam para o povo. Possuíam a autorização do sumo sacerdote para ensinar no templo. Eram conhecidos como rabi. Então, esses eram os doutores da lei que ele menciona no parágrafo, tá? E agora, o que seria a escolástica da Idade Média que ele menciona? Escolástica pode ser definida como o conjunto de elaborações filosóficas dos doutores da Igreja ao longo de toda a Idade Média, ou seja, do século X ao século XVII. Essa filosofia, cheia aí de formalismos e sutilezas de linguagem, buscava conciliar a fé com a razão. O ensino escolástico na época medieval contribuiu para a manutenção do poder da Igreja Católica, que se considerava como a guardiã dos valores espirituais e morais de toda a cristandade. Entre os seus membros mais ilustres está São Tomás de Aquino. Essas curiosidades são interessantes, né? Bom dia, Romero! Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, na versão do Cláudio Damasceno, que é essa capa aqui, que tem uma linguagem mais contemporânea, mais moderna, até para facilitar o entendimento, a compreensão e incentivar, digamos assim, a própria reflexão, né? Certo? Deixa eu só apagar aqui um negocinho. Então, a gente ainda está na parte dos fariseus. Surgiram, então, diferentes seitas e cada uma delas pretendia ser a dona da verdade. E como quase sempre acontece, detestavam-se cordialmente umas às outras. Entre as seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe o judeu Hillel, doutor da lei e nascido na Babilônia. Ele fundou uma célebre escola onde ensinava que a fé só devia ser depositada nas escrituras. Então, assim, esse pensamento assim mais cartesiano, onde você não abre para novas ideias, ficar muito dentro de uma caixa. A origem, vamos colocar dessa religião, vai? Vamos botar essa religião, porque eu não quero falar essa palavra aqui. Ou dessa escola, vai? Foi por volta dos anos 180 ou 200 anos antes de Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob os domínios de Hircânio, que foi um sumo pontífice e rei dos judeus. E também por Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria.
Entretanto, Alexandre devolveu a honra e os bens aos fariseus, fazendo com que eles retomassem um antigo poder. Esse poder foi conservado até a destruição da cidade de Jerusalém e do templo, no ano 70 da era cristã. Que foi feito nessa destruição foi realizada pelo Império Romano, no governo de Vespasiano. Foi nessa época ali que os fariseus desapareceram em consequência da dispersão do povo judeu. Os fariseus, eles tinham um papel ativo nas discussões religiosas e cumpriam rigorosamente as práticas exteriores do culto e das cerimônias. Eles possuíam um fanatismo muito grande pelo partidarismo e eram inimigos dos inovadores. Então é esse o cuidado, para a gente não ficar muito assim, né? É essa opinião, essa questão do dogma. É essa a minha opinião e ela é inabalável, inquebrável. Essa é a minha crença e ela é inquebrável. Cuidado que isso pode ser uma armadilha para você mesmo, para você mesma, né? Para gente aqui, quando a gente fica muito incisivo em algo. Vamos nos abrir para novas ideias, novos conceitos, né? Quem somos nós? A gente está lendo aqui Expansão da Consciência ao meio-dia, né? Quem somos nós? Nós já vimos aí que nós temos ali aproximadamente 7 trilhões de mundos. Será que nós somos os detentores da verdade? O que é a verdade? Então, eles possuíam esse fanatismo muito grande pelo partidarismo e eram inimigos dos inovadores. Eles fingiam ter uma grande severidade de princípios e, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes corruptos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. Para eles, a religião era mais um meio de vencer na vida do que uma manifestação de fé sincera. Não possuíam virtudes, apenas aparentavam e ostentavam possuí-las. A hipocrisia. Tanto que é uma coisa que a gente busca conversar muito aqui nas nossas lives, né? A coerência. Buscarmos a coerência no modo como vivemos. Então, o meu pensamento, ele precisa ser coerente com as palavras que saem da minha boca, com as atitudes, com a minha postura diante da vida. Então, eu não posso aqui, por exemplo, fazer um estudo, falar sobre espiritualidade, expansão de consciência, e no off ser uma pessoa corrupta, por exemplo. Né? Assim, fora das câmeras, ser uma pessoa corrupta, uma pessoa que, sei lá, passa a perna em outras pessoas. É preciso buscarmos essa coerência. Ainda assim, eles exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santas criaturas. Eis porque eram tão poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos diziam acreditar, em Deus, na imortalidade da alma, nas penas eternas e na ressurreição dos mortos. Jesus ensinava a simplicidade e as qualidades do coração
e quando se referia ao que estava escrito na lei, preferia sempre... Aí ele vai botar uma palavra que está sublinhada, que a gente também vai ver o significado. O espírito que vivifica, ao invés da letra que mata. Vamos ver o significado desta frase. O espírito que vivifica, ao invés da letra que mata. O espírito que vivifica representa o espírito imortal, aquele que vai acumulando ensinamentos e qualidades ao longo do tempo. Ou seja, à medida que a gente vai realizando as nossas encarnações, a gente vai aprimorando, a gente vai lapidando o nosso espírito, as nossas habilidades. A gente vai tendo aí know-how, bagagem, repertório. E a letra que mata fazia alusão aos fariseus que, apesar de conhecerem as leis, não as seguiam corretamente e, por consequência, não teriam a paz. Por isso, aí falando de Jesus, né? Por isso Jesus empenhou-se durante toda a sua missão em desmascarar a hipocrisia dos fariseus e, em consequência, transformou-os em inimigos enfurecidos. Foi por essa razão que os fariseus se uniram com os príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra Jesus e crucificá-lo. Chico também falava de uma frase, eu não vou lembrar certinho qual era a frase, mas ele dizia, a gente precisa ser o exemplo, né? Então a gente pode proferir aqui várias palavras, mas o mais importante é o exemplo, é a atitude, é isso que faz de fato diferença. Agora vamos ver quem foram os escribas. Tudo bem até aqui? Pesado os fariseus ali, né? Um pouquinho tenso. Como é que tá aí? É sempre bom a gente lembrar, assim, da história, para a gente não repetir os erros. Então, quem foram os escribas? Escribas era o nome dado, em princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, a designação de escriba foi aplicada especialmente aos doutores da lei, que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Pensavam do mesmo modo que os fariseus, né? Então, olha a responsabilidade de você ensinar algo. É uma baita de uma responsabilidade, porque você acaba também, muitas vezes, colocando a sua opinião naquilo que você está ensinando. Então tem que ter muito cuidado quando é uma opinião muito enviesada. Justamente porque as pessoas, elas precisam pensar por si próprias. Então, quando você tem uma opinião muito enviesada, muito quadrada, assim, muito radical, ou se você está assistindo, né, uma live de alguém, uma palestra, ou está indo num culto, numa missa, não sei, e está muito reto, assim, muito que não abre possibilidades, para mim já é um sinal de alerta.
Já liga um sinal de alerta. Então olha a responsabilidade dessas pessoas, dos escribas. Eles ensinavam a lei de Moisés e interpretavam essa lei para o povo ignorante que não sabia ler, que não sabia escrever. É uma baita de uma responsabilidade. E aí, muitas pessoas acabam se aproveitando da ingenuidade, da ignorância das pessoas para manipulá-las. E aqui ele diz, eles pensavam do mesmo modo dos fariseus, compartilhando com eles os mesmos princípios e a mesma antipatia pelos inovadores, pelos filósofos, por quem ousava questionar, por quem ousava falar, e se não for assim? E se for de outro jeito? Eis porque Jesus também os reprovava, assim como fazia com os fariseus. Exatamente, Mica. Esse puritanismo. Vamos agora para a sinagoga. O que significa isso? Do grego, sunagogue, ou seja, reunião, assembleia, congregação, seriam sinônimos de sinagoga. Na Judeia, havia apenas um único templo, o de Salomão. Em Jerusalém, onde eram celebradas as grandes cerimônias do culto. Os judeus se dirigiam a ele todos os anos em peregrinação para as principais festas, como a da Páscoa. Aí ele sublinha aqui Páscoa, a palavra Páscoa, e coloca aqui o significado que a gente vai ler também. Páscoa seria a festa anual que os judeus celebravam em memória de sua saída do Egito. Festa anual que os cristãos celebram em memória da ressurreição de Cristo. Então, os judeus se dirigiam a este templo, o Templo de Salomão em Jerusalém, todos os anos em peregrinação para as principais festas, como a Páscoa, a da consagração e a dos tabernáculos. Então, essas três festas, Páscoa, consagração e tabernáculo. Vamos ver as outras agora. A consagração é uma festa que comemorava a vitória dos judeus, liderados por Judas Macabeu, sobre os gregos e os sírios. Livres da dominação grega, os macabeus dão início à purificação do templo em Jerusalém. E em 25 de dezembro do ano de 162 a.C., eles realizam com grande celebração a consagração de um novo altar. Essa festa tem duração de 8 dias, pois representa os 8 dias que o grande candelabro de 7 pontas voltou a ficar aceso no interior do templo. Esse fato foi considerado um milagre, pois havia óleo para mantê-lo aceso apenas por um dia. Só que ele ficou aceso, esse candelabro ficou aceso aí por 8 dias. Então, por isso que é considerado um milagre, pois não tinha óleo suficiente para manter este candelabro aceso por mais de um dia. E tabernáculo era uma grande barraca na qual os judeus realizavam os atos de adoração durante o período em que andaram pelo deserto, após terem saído do Egito. O tabernáculo continuou a ser usado até a construção do Templo de Salomão em Jerusalém.
Foi durante essas festas, então, que Jesus fez diversas viagens a Jerusalém. As outras cidades não possuíam templos, somente sinagogas, que eram edifícios onde os judeus se reuniam nos dias de sábado para fazer orações públicas, sob a direção dos anciãos, dos escribas, como a gente viu anteriormente, ou dos doutores da lei. Nas sinagogas também era feita a leitura dos livros sagrados, seguida de explicações e comentários. A participação era aberta a todos e foi por esse motivo que Jesus, mesmo não sendo um sacerdote, ensinava também nas sinagogas aos sábados. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas passaram a servir de templo para a celebração do culto nas cidades onde eles foram morar. Tudo bem até aqui? Bem interessante, né? Esses conceitos que ele vai colocando ao longo do livro, porque volta e meia vai ter alguma coisa que vai... a sinagoga, os escribas, a gente vai ver daqui a pouco os saduceus, né? Para a gente se referenciar na história. Certo? Obrigada por terem compartilhado a live. Tivemos 3 compartilhamentos. Gratidão. Bom, quem foram então os saduceus? É uma seita judaica que se formou ali por volta do ano 248 a.C. Foi assim chamado devido a Sadoc, né? Saduceu vem de Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, na ressurreição e nem na existência de anjos bons e maus. Entretanto, acreditavam em Deus e, mesmo não esperando nada após a morte, serviam-no por interesse no recebimento de recompensas meteorológicas que, segundo eles, provinham somente do Criador, ou seja, de Deus. A satisfação dos sentidos físicos era para eles o objetivo principal da vida, a satisfação dos sentidos físicos. Quanto às escrituras, então aqui a questão dos sentidos físicos era um pouco mais material, né? Era o sentido, era o objetivo principal da vida. Quanto às escrituras, baseavam-se no texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição e nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como podemos ver, os materialistas, os deístas, a gente já vai ver o significado de deístas, e os sensualistas da época. Vamos botar religião, não quero falar essa outra palavrinha ali, era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político em constante oposição aos fariseus. O Mica falou que os fariseus acreditavam em anjos bons e maus. Já os saduceus não acreditavam.
Eles não acreditavam em vida após a morte, não acreditavam em anjos, nem bons, nem anjos maus. Como ele fala, eles seriam os materialistas, os deístas, que a gente vai ver o significado, e os sensualistas da época. E até, inclusive, isso se tornou um partido político, que era oposto, né, em oposição ali aos fariseus. Bom, deístas, vamos ver o significado de deístas. São aqueles que rejeitam toda a espécie de revelação divina e, consequentemente, a autoridade de qualquer igreja. Entretanto, aceitam a existência de um Deus sem atributos morais e intelectuais e que poderá ou não ter influído na criação do universo. Então, na minha visão aqui, eles eram mais neutros em relação a isso. Não eram fascinados como os fariseus. Vamos agora para os essênios, ou esseus. Quem explica muito bem sobre os essênios é o Marcelo Cotrim. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ele é muito bom. Ele fala né, o assunto dele é sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, só que ele tem um entendimento muito grande, ao meu ver, a respeito de várias religiões, assim. Então ele consegue ter uma opinião bem bacana sobre o que cada religião, enfim, agrega e as características, mas ele se considera espiritualista universalista. Ele é muito bom, o conteúdo dele é muito bom. Mas vamos lá então. Essênios ou esseus? Seria... Eu não vou falar a palavra sei, né? Vocês já sabem. Judaica, fundada por volta do ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus. O que é Macabeu, né? Relativo a Judas Macabeu, que liderou a revolta ocorrida na Judéia contra o domínio grego-sírio por volta ali de 160 a.C. O nome Macabeu provém do idioma siríaco e significa martelo, ou seja, Judas, o martelo. Esse nome foi dado a Judas em reconhecimento à sua bravura em combate. Então, seus membros ali, né, os membros dessa... Vou botar religião, tá? Moravam em edifícios semelhantes a mosteiros e formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se, ou seja, diferenciavam-se pelos costumes suaves e eram rigorosos quanto à prática de todas as virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo. Também ensinavam sobre a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Não se casavam, eles condenavam a prática da escravidão e da guerra, possuíam bens em comum e se dedicavam à agricultura. Eram contrários aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade da alma, e também eram contrários aos fariseus, com suas rígidas práticas exteriores e virtudes apenas, como nós vimos anteriormente, aparentes, né? Eu falo uma coisa e faço outra. Mesmo assim, os essênios nunca tomaram parte nas disputas que dividiam os saduceus e os fariseus. Eles ficavam fora dessa briga ali dos dois. Seu estilo de vida assemelhava-se ao dos primeiros cristãos.
e os princípios morais que professavam fizeram algumas pessoas pensarem que Jesus tivesse feito parte desta, vou colocar religião, eu não quero falar outra palavrinha ali, antes de começar a sua missão pública. O certo é que ele, no caso Jesus, devia conhecê-la, mas nada prova que ele a tenha adotado. E tudo que foi escrito sobre esse assunto não tem comprovação. Então, eles já tinham um pensamento, nesse sentido, mais progressista, eles eram mais abertos a ideias, se aproxima também mais do que Jesus veio nos ensinar. O amor, a paz, a fraternidade. Eles condenavam, por exemplo, a prática da escravidão, a guerra. Eles não tomaram ali nenhum partido, nem do lado dos saduceus ou nem dos fariseus. Então já tem um pouco mais a ver com o que Jesus veio ensinar. Aí ele vai colocar um conceito novo para a gente de terapeutas. Aqui, ó, terapeutas. Do grego, terapeutai, derivado do verbo terepeuem, ou seja, servir, cuidar, servidor de Deus ou curador. Então, os terapeutas eram os membros de uma, eu vou falar religião judaica da época de Cristo e viviam principalmente na cidade de Alexandria, no Egito. Possuíam uma grande afinidade com os essênios e também adotavam o princípio da prática de todas as virtudes. Sua alimentação era simples e moderada e eles também não se casavam. Eles dedicavam-se à contemplação e tinham uma vida mais solitária. Formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu da escola platônica em Alexandria, foi o primeiro a referir-se aos terapeutas como sendo uma, eu vou falar religião judaica, mas a palavra não é religião. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja, que a gente vai ver o que significa pais da igreja, acreditavam que os terapeutas, no fim, eram cristãos. Mesmo que tenham sido judeus ou cristãos, assim como os essênios, eles representavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Então, também eram, digamos, mais abertos, mais pacíficos, tinham uma vida mais simples, mais moderada, uma alimentação moderada, eles também não se casavam e tinham essa vida um pouquinho mais solitária. Pais da igreja que ele menciona no texto, né? O que é isso? São padres da igreja de grande cultura. Entre eles se destacam Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Foram os teólogos e mestres doutrinários dos primeiros séculos do cristianismo aqui na Terra, né? E eles foram responsáveis, em grande parte, pela elaboração das doutrinas cristãs, tal qual as conhecemos nos dias de hoje. Então, até, por exemplo, acabei até abrindo sem querer na página. A gente vai ver ao longo da leitura que, ok, Kardec escreve sobre uma passagem da Bíblia e etc., mas sempre tem uma instrução que ele chama de instrução do espírito, de algum espírito. Então, por exemplo, eu abri aqui na página que fala justamente sobre o Santo Agostinho.
Ele coloca o nome, ele se identifica, que seria uma opinião particular daquele espírito em específico. Aqui também veio uma opinião sobre o Lacordaire. Oi, Márcio, bom dia novamente. Gratidão pelos presentes. Bom, já então finalizamos a parte das notas históricas, eram essas para a gente ver. É uma parte assim um pouquinho mais maçante, que não abre às vezes tanto para reflexão, mas precisamos passar por esses momentos também, o que é natural. Na quarta-feira que vem, a gente vai entrar assim, numa parte que particularmente eu adoro, que é a parte de número 4 do capítulo 1, que é sobre Sócrates e Platão. Ele até coloca: Sócrates e Platão, os precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Por quê? Porque a doutrina espírita, eu não sou espírita, mas eu gosto de estudar, eu me considero também espiritualista livre. Mas a doutrina espírita, ela é composta ali, ela tem 3 pilares que sustentam a doutrina, que seria a religião, a ciência e a filosofia. Por isso que ele tem aqui uma parte dedicada para Sócrates e Platão. Que é justamente esse incentivo ao pensar por si próprio, ao fazer o filtro. A gente está aqui conversando, você está assistindo essa live, ou você está assistindo uma palestra, um outro vídeo em outro canal, enfim, justamente para fazer o filtro. O que a pessoa está te falando? Filtre, faça esse filtro. Então, por isso que eu gosto muito da doutrina espírita, porque Allan Kardec era professor, era cientista, pesquisador, e ele realizou esse trabalho gigantesco, né, da codificação espírita. E ele, imagina, se ele não pudesse questionar, se ele não pudesse comparar, analisar, sabe? Ele não teria feito esse trabalho, não faria sentido para ele fazer esse trabalho. Então é muito, muito, muito importante fazer esse trabalho de reflexão. Nós estamos realizando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Euforia. Então a gente está na página, na semana que vem a gente vai entrar na página 30, na quarta-feira que vem. As nossas lives elas iniciam às 8h45 da manhã. Litorando, eu não sei responder a tua pergunta. Vou ficar devendo a sua pergunta, a sua resposta. Certo? Então é uma parte que eu gosto bastante do livro, que é justamente a parte filosófica, principalmente no início, né, o questionamento. Tá, mas o que acontece com a gente depois que o corpo morre? O que acontece? Será que temos algo a mais, uma alma, né? O que anima este corpo, esse bolinho de carne, esse corpo de carne, entende? Então vai ser também bem interessante
esta parte, que a gente vai iniciar na semana que vem, quarta-feira. Certo? Então, a gente vai agora acalmar os ânimos, fazer a nossa prece final. Quem pegou o copo com água, pode deixar agora pertinho de você, para a gente fazer o nosso momento de prece final, para a gente finalizar esse estudo com chave de ouro. Então, você aí que está do outro lado, pode fechar os olhos, colocar um belo sorriso no seu rosto. Às vezes a gente esquece de sorrir, né? Então você pode utilizar este momento para sorrir. Sorrir para a vida, sorrir para si. Você pode fazer mais uma respiração profunda, assim como nós fizemos no início da live. Respire. Quando você inspirar, imagina que você está inspirando todo o conhecimento que você obteve nessa última hora. Eu inspiro esse conhecimento e eu integro esse conhecimento no meu ser, na minha alma. E aí você expira gratidão. Você inspira conhecimento e expira gratidão. Gratidão, reverbere gratidão. Essa energia que ontem nós vimos, que é uma energia de altíssima frequência, uma frequência muito sutil. Entregue gratidão para o mundo. Sinta todo esse conhecimento integrando o seu ser, a sua alma. Sinta os ensinamentos de Jesus integrando o seu ser e a sua alma. O amor, a paz, o perdão e a compaixão, juntos dançando dentro de você. Você integra isso no seu ser, na sua alma. E essas habilidades agora você aplica, utiliza no seu dia a dia para com você e para com o seu próximo. Que possamos agradecer então mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Afinal, nos conectamos por algum motivo que desconhecemos, nos conectamos. E essa conexão, ela não aconteceu por acaso. Este momento, ele não está acontecendo por acaso. Já aprendemos que não existem coincidências. Agradeça por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de recomeçar,
novamente. Obrigada aos mentores que guiam esse trabalho. Obrigada, Jesus, pelos seus ensinamentos. Obrigada a Allan Kardec por ter feito esse trabalho maravilhoso que nós podemos ter acesso hoje. Obrigada a cada um de nós por estarmos aqui também, juntos, conectados, no aqui e agora. Gratidão, que assim seja. Podemos abrir os olhos agora e podemos tomar a nossa água. Quando você for tomar a água, você imagina que você está se nutrindo de paz, de amor, de saúde. Então, cada gole que você der, você imagina que o teu corpo, que as tuas células, que os teus músculos, que os teus órgãos, que os teus ossos, que o teu corpo mental, que o teu corpo espiritual, que o teu corpo emocional estão se beneficiando dessas intenções e dessa água fluidificada. Então vamos lá. Imagina, visualiza essa água preenchendo todo o teu ser, as tuas células ficando felizes por você estar trazendo esse líquido tão abençoado para dentro de você. Saboreie o gole. Beba amor, beba sabedoria, beba abundância, beba respeito, gentileza. O que você quer cultivar na sua vida? Beba tudo aquilo que você quer cultivar na sua vida. Beba a felicidade. Você merece essa felicidade. Todos nós somos merecedores de felicidade. Nós somos amados e amadas incondicionalmente. Muitas vezes a gente sente que não somos merecedores, às vezes por erros que cometemos no passado. Mas esses erros, eles serviram para que a gente pudesse estar aqui hoje com mais sabedoria, com mais discernimento, podendo fazer escolhas mais inteligentes. Então agradeça esse erro que você cometeu no passado, não se martirize, se liberte justamente de tudo isso. Então beba amor incondicional. Obrigada, meu amigo Márcio, por tantos presentes, por tanto apoio. Esses momentos, eles acabam sendo muito especiais, assim, o momento da prece. Eu dou uma baixada, assim, eu fico mais... Eles são muito bons para a gente se voltar ao que realmente importa na nossa vida, porque a gente acaba se distraindo muito facilmente. São tantas distrações. Então esse momento, particularmente para mim, é um momento assim onde eu realmente me centro naquilo que verdadeiramente é importante, naquilo que eu verdadeiramente preciso prestar atenção e preciso me dedicar na minha vida.
Gratidão, Márcio. Muita gratidão. Obrigada, obrigada por encher esta live com muito amor, com muitos corações, com palavras gentis. Tudo bem por aí? Anísia, seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Bom dia. Estão quietinhos? E quietinhas, tudo bom? Tá tudo bem? Falem comigo. Damião, bom dia. Seja bem-vindo. Acho que é a sua primeira vez aqui na live. O que eu sou? Eu sou uma aprendiz. Já perguntaram se eu sou psicóloga, eu não sou psicóloga, eu também não sou pastora, não sou filósofa, já perguntaram até se eu era antropóloga, não sou nada disso. Eu apenas gosto de estudar sobre espiritualidade e como é uma coisa que eu gosto muito de fazer, inclusive, meio-dia a gente tem live de novo, tá? Quem quiser estar presente será muito bem-vindo e muito bem-vinda. Então, ao meio-dia eu também faço lives, só que a gente está estudando esse livro aqui. Aí não tem, digamos, fala, claro, sobre espiritualidade, expansão de consciência, despertar espiritual. Então, como eu gosto muito de ler, de estudar sobre esse tipo de assunto, eu sentia uma dificuldade de conversar com outras pessoas, de ter contato com outras pessoas que também gostavam desse assunto, desse tipo de assunto, né? Ufologia, despertar, enfim, essas coisas todas. A gente sabe que às vezes a gente não consegue conversar, não são todas as pessoas que estão abertas, né? A conversarem sobre assuntos relacionados à filosofia, à ufologia, à espiritualidade, expansão de consciência, despertar, cocriação consciente. Então, por isso que eu decidi fazer lives sobre esse tipo de assunto, assim. Então, a gente faz esse estudo coletivo. Então, é isso que eu faço. Também trabalho como taróloga, mas aí, né, não faço lives específicas sobre isso. Às vezes eu trago uma sabedoria de um arcano para a gente implementar na nossa vida também, mas o que eu gosto mesmo é de sentar, estudar e a gente debater e conversar sobre o que nós estamos estudando. Isso é o que me faz mais feliz. Então eu me sinto muito feliz por estar aqui agora e eu agradeço demais a presença de todos vocês. Olha só, temos 28 pessoas na live. Que bênção, muita gratidão. Espero que tenham aproveitado esse momento. Espero que estejam se sentindo bem, mais leves, com mais disposição para continuarmos aí essa semana. Estamos na metade, né? Então eu agradeço do fundo do meu coração a presença e a conexão que fizemos hoje. Meio-dia a gente se vê de novo. Um abraço, que tenhamos um dia muito abençoado e até daqui a pouquinho ao meio-dia. Para quem não puder estar aqui hoje ao meio-dia, segunda-feira teremos live às 8h45 da manhã. Um beijo a todos e até mais.